Nesse vídeo nós vamos resolver questões modelo de energia que sempre aparecem na prova do Enem. Vamos lá? A primeira questão é uma questão que envolve a habilidade do aluno em perceber o trabalho sendo realizado. Daniel, o trabalho é o que mesmo, hein? Aquela capacidade que um equipamento ou um dispositivo tem de converter um tipo de energia em outra. Então, se eu tenho aqui uma lâmpada, a função da lâmpada é iluminar. Então, a lâmpada vai converter energia potencial elétrica em energia luminosa. Pronto, encontramos a função do trabalho da lâmpada. Daniel, se eu tenho aqui, por exemplo, um chuveiro elétrico, né? Qual a função desse chuveiro? Aquecer. A função do trabalho dele é essa. E o trabalho, quando é realizado, é basicamente a conversão da energia elétrica em energia térmica. Função do trabalho do chuveiro foi explicado. Vamos lá, outro equipamento aqui, um alto-falante. A função do alto-falante é o quê? É transmitir o som. Então, a gente tem ali a conversão de uma energia chamada energia elétrica em energia sonora. Então, Daniel, o trabalho basicamente é a capacidade que o equipamento tem de converter um tipo de energia em outra? Exatamente. Esse é o trabalho, tá? Capacidade que o equipamento tem de converter um tipo de energia em outra. É muito comum questões como essas daqui, na qual o Enem coloca para você uma situação, problema, e pergunta o que é que está acontecendo ali, qual energia é convertida em outra. No caso dessa questão, eu recomendo até que você pause e tente ler esse vídeo. A gente traz uma inovação tecnológica, que inclusive um professor do Ceará desenvolveu, patenteou, que seria uma mochila na qual tem a capacidade de carregar o celular de um indivíduo. Como é que ele faz isso? Ele instalou uma série de bobinas dentro dessa mochila e à medida que essa bobina vai se mexendo, você teria ali um fluxo magnético alternado, variando aqui, variação do fluxo magnético. E essa variação do fluxo magnético iria converter essa energia cinética do movimento em energia elétrica. Então, é muito comum esse primeiro perfil de questão aqui na prova do Enem. Questões que envolvem conversão de energia. Questões que envolvem o trabalho sendo realizado. E, geralmente, esse tipo de questão é uma questão teórica, tá? Aparece de maneira teórica e as respostas, elas seguem esse perfil. No caso da nossa questão, a gente percebeu que era uma mochila, que o indivíduo iria caminhando, ele iria se movendo, iria fazer o ímã que está ali dentro se mover, ou seja, energia cinética, energia do movimento, para no fim termos ali a energia elétrica disponível para carregar, por exemplo, o aparelho celular do indivíduo. Então, nessa questão a gente marca energia mecânica, que é a energia do movimento, sendo convertida em energia elétrica. Lembrando também aqui, para a gente aumentar um pouco o nosso repertório, existem 3 tipos de energias mecânicas, caso você teve dificuldade de associar a energia cinética com a energia mecânica. Quais são as 3 energias mecânicas? A energia cinética, que é aquela energia que está associada à velocidade. Lembra disso? Temos também a energia potencial gravitacional, que ela está diretamente associada com a altura. Lembra disso? E a energia potencial elástica, que ela tem uma associação direta com a deformação. Então, se eu tenho uma mola e eu estico essa mola, perceba que eu estou armazenando nessa mola energia potencial elástica. Se eu pego uma bolinha e elevo ela a uma determinada altura, eu estou armazenando naquela bolinha energia potencial gravitacional. Se eu pego esse mesmo corpo e movimento ele pra caramba, nós temos ali energia cinética na prática. E se a gente quiser aprofundar um pouco mais esse estudo das energias mecânicas, pessoal, a gente pode lembrar das expressões matemáticas, das fórmulas. E quais seriam as fórmulas para as energias mecânicas aqui? Energia cinética, vamos lembrar aí, seria mv² sobre 2, lembrando que se você tiver velocidade, você tem energia cinética, certo? Energia potencial gravitacional, como é que eu calculo? A massa, a gravidade e a altura. Então, se você tiver uma determinada altura, você tem energia potencial gravitacional. E a energia potencial elástica, que é aquela energia que está associada à deformação de um material elástico, a elásticos, a molas, a gente calcula da seguinte maneira: a constante elástica, a variação, a deformação dessa mola ao quadrado sobre 2. Então, perceba que a deformação está aqui associada também. Então, já é uma associaçãozinha que vocês podem fazer das 3 energias mecânicas e suas fórmulas com as constantes, com os valores que vão estar relacionados de maneira direta a essas energias, beleza? Então, o primeiro perfil de questão é uma questão teórica que sempre aparece na prova do Enem, seja direta ou de forma indireta, que seriam os processos de conversão de energia. Vamos passando aqui para a questão número 2. É muito comum o Enem, inclusive pausa o vídeo e tenta fazer a resolução antes da explicação, mas em resumo,
O Enem, ele adora colocar o estudante como sendo um agente ativo da sociedade, um cidadão mais participativo, né? Por esse motivo, ele solicita que você faça intervenções na redação. Lembra que a redação é onde você vai conseguir colocar o teu papel, né? A tua fala ali. Então, na resolução, na intervenção social, você consegue colocar soluções. Ou seja, o Enem quer que você se comporte como um responsável, um solucionador daquele problema. A mesma coisa acontece nas provas objetivas, dentro de natureza ou dentro de ciências humanas. Questões teóricas de energia, perguntando sobre usinas, elas gostam muito de testar o aluno para ver se o aluno conseguiu entender qual tipo de usina dá para instalar naquela pequena cidade. Então, imagina a seguinte situação, a seguinte descrição. O Enem traz uma questão na qual o texto descreve uma cidade que tem sol, insolação o ano todo, ou seja, todos os meses tem poucas chuvas, o sol está incidindo todos os dias nessa região. Temos ali um rio que não é navegável, mas é um rio que é utilizado para a subsistência da população local. Naquela cidade, nós não temos, por exemplo, ventos que são perenes, ou melhor, ventos que são constantes. Nós também não temos o intuito de produzir energia com base em fontes fósseis ali para poluir aquele local. Então perceba que a gente está criando uma restrição, um checklist, na qual iremos utilizar majoritariamente energias com placas fotovoltaicas, porque é uma região que recebe uma insolação, e iremos utilizar poucas hidrelétricas, não iremos utilizar, por exemplo, fontes térmicas, não iremos utilizar, por exemplo, fonte eólica. Então, com base nas características que o texto traz para você, você precisa se comportar como se fosse um técnico ambiental, para direcionar qual usina seria mais eficiente para aquele caso. Inclusive, até fazendo um aprofundamento, um parêntese aqui, né? É muito comum questões de usinas, tá? Na prova do Enem, seja de maneira matemática ou de maneira teórica. E é interessante que você lembre qual é a base de funcionamento de uma usina. Quando nós temos uma usina, nós temos um complexo industrial que basicamente irá converter um tipo específico de energia em energia elétrica. Sempre numa usina nós tentamos produzir energia elétrica. Daniel, mas por que a energia elétrica é tão bacana assim? Olha para a tua volta. Quantas lâmpadas existem aí? Quantos equipamentos eletrônicos existem? O teu aparelho celular, o teu refrigerador, a tua TV. Cara, são equipamentos que são essenciais e você precisa ser alimentado por energia elétrica, certo? Então, qualquer que seja a usina, ela vai pegar uma energia cinética dos ventos, energia eletromagnética do sol, a energia térmica da combustão de um combustível fóssil, a energia potencial gravitacional do armazenamento de água de uma usina, não importa qual a energia que você use, sempre você vai converter ela no final em energia elétrica, beleza? Aí vamos lá, nessa questão em específico, o Enem inclusive já cobrou esse contexto aqui de que é de uma usina hidroelétrica mais moderna, certo? Porque assim, apesar da usina hidrelétrica ela ter poucos impactos ambientais, inclusive impactos ambientais que não estão relacionados às fontes fósseis, né, o efeito estufa e mais, mas existe sim impacto que uma usina como essa pode provocar. Imagina que eu tenho um lago que eu preciso represar a água para que a água fique acumulada. Pô, Daniel, quando eu acumulo água ali, eu vou meio que aumentar a região de inundação, eu vou afetar a fauna e a flora local, talvez eu afete ali a vida de alguns pescadores que usam a pesca por subsistência. Então, impactos vão ter, principalmente impactos sociais, né? Então, é importante notar isso aí. Vamos lá, na prova do Enem, ele já cobrou em uma questão, acredito que foi do Enem PPL, a comparação entre dois tipos de usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica de acumulação, que é o que naturalmente a gente enxerga, a famosa usina de Itaipu, é uma usina de acumulação, e a usina de fio d'água, na qual nós não precisamos acumular um volume maior de líquidos ali. Vamos visualizar aqui numa imagem que eu trouxe, só para a gente comparar, tá? Essa imagem não estava na prova, trouxe aqui para fazer uma ilustração com vocês. A primeira usina que eu trouxe aqui, ó, é uma usina hidroelétrica, certo? De acumulação. Daniel, essa usina hidrelétrica de acumulação, eu vou fazer o quê? Acumular água. Perceba que quando você acumula água, você ganha uma certa altura de massa de água, concorda comigo? Eu vou até desenhar aqui, ó. Você ganha uma certa altura de massa de água. E essa altura que você conquistou, você está basicamente fornecendo, propiciando um ambiente com alta energia potencial gravitacional, concorda? E essa energia potencial gravitacional, ela será convertida em energia cinética.
Então perceba, a água que está aqui ó, é canalizada para alguns dutos e esses dutos ficam na parte inferior. Então você vai converter a altura, energia potencial gravitacional, em velocidade de rotação de uma turbina. Então se eu tenho uma turbina girando ali, né, eu tenho uma movimentação, eu vou produzir energia elétrica a partir dos estudos do eletromagnetismo. Então energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética, beleza? Daniel, no caso da segunda usina que você tem aí, ó, que é uma usina hidroelétrica, mas não de acumulação d'água. Uma usina hidrelétrica chamada de usina fio d'água. Por que essa usina é classificada como sendo uma usina fio d'água? Porque ela usa a vazão hídrica de um rio, certo? Para fazer movimentar uma turbina que existe aqui. Então, peraí, nós temos inicialmente energia cinética e essa energia cinética vai ser convertida em energia cinética de rotação agora? Exatamente. Então, no primeiro caso, nós temos energia potencial gravitacional sendo convertida em energia cinética. No segundo caso, nós temos energia cinética de translação, né? Que é de arrasto, e energia cinética de rotação. Então, perceba que nós temos aqui ó, um tipo de energia mecânica sendo convertida em outra. Então, Daniel, se eu não tinha esse repertório desses dois tipos de usina, talvez eu pudesse me confundir nessa questão, né? Exatamente. Então, por esse motivo, é importante que você tenha sempre contato com esses repertórios. Inclusive, essa questão que a gente trouxe aqui nesse vídeo e as outras desse vídeo são questões autorais da mentoria. Se você quer se preparar, né, aumentando o repertório de questões, os contextos que você tem na prova, acessa aí 15 dias gratuitos. Você vai ser direcionado direto para a plataforma, você não precisa nem colocar seu cartão de crédito. É só entrar e aproveitar as questões e aulas que possuem lá, beleza? Aí vamos lá, Daniel, qual seria um outro repertório que eu poderia também me ajudar nesse tipo de questão? Lembrar que uma usina de acumulação, você precisa inundar uma região, certo? Esse é o ponto negativo dela, inundar uma região. Só que em contrapartida, ela não fica vulnerável a momentos de seca, como é o caso da fio d'água. Cara, se eu estiver passando por um momento de seca, um momento de intempérie climática, onde a velocidade do rio diminui, eu vou produzir menos energia. No caso da usina de acumulação, não. Eu estou sempre acumulando ali. Caso apareça um momento em que teremos uma crise hídrica, vai cair o volume de chuvas periódicas, o índice pluviométrico caiu, eu tenho água armazenada para conseguir movimentar essas usinas. Então, apesar de existir um ônus ambiental, existe um bônus econômico, né? Um bônus energético. No caso da usina de fio d'água, não tem o ônus problemático, né? Que é o ônus que fala da parte ambiental, mas tem um bônus justamente do ambiental. O ônus, eu tenho que ficar sempre vulnerável à parte ambiental externa. Eu não consigo acumular, mas em contrapartida você vai afetar menos a biologia local. E existe ainda uma outra limitação, pessoal, que já é uma limitação mais geográfica. Eu só consigo fazer acumulação em rios que são de planaltos, tá? Já no caso da fio d'água, eu só consigo fazer em rios que são de planícies, certo? Então, se nós temos rios de planaltos, eu preciso fazer um plano alto para gerar uma acumulação. Nesse plano alto, eu tenho uma diferença de altura. Já numa planície, ó, é tranquilo. Inclusive, rios de planaltos não são navegáveis, tá? Não navegáveis. São rios que têm potencial energético. Pô, Daniel, então quer dizer que é um rio que tem potencial energético? Isso. E os rios de planície? São rios aqui, ó, que são rios navegáveis, mas tem um potencial energético um pouco mais inferior. Então, na questão da mentoria, né, vamos ver o que ele pergunta aqui. A vantagem da construção dessa usina. Que usina? Vamos ver aqui. Usinas hidrelétricas de fio d'água são aquelas que não possuem um grande reservatório de água, utilizando o fluxo natural dos rios para gerar energia. Olha só, a primeira parte do texto é uma parte que vai resumir muito bem o que a gente precisa saber a respeito de usina de fio d'água, por exemplo, né? E ele continua. Ao invés de acumular água em uma barragem, essas usinas aproveitam o volume constante da correnteza do rio, que inclusive torna elas menos invasivas ao meio ambiente. Optar pela construção de uma usina fio d'água significa escolher não manter um grande estoque de água, mas sim depender do fluxo constante do rio. Então o texto foi bem bacana para que vocês ganhem esse repertório, beleza? Olha a pergunta da questão. A vantagem de utilizar uma usina de fio d'água seria qual? Letra A, o menor custo de produção? Nós não temos essa informação. Lembra que qualquer usina vai gastar um valor financeiro muito alto ali. Letra B, a maior capacidade geradora? A gente sabe que a maior capacidade geradora ficaria
no caso da usina de acumulação, tá? A gente tem um volume muito maior de água, a gente consegue liberar essas comportas para produzir muito mais energia. Letra C, a maior durabilidade da usina, no entanto, inundando vastas áreas. A gente percebe que não vai inundar nesse tipo de fio d'água, certo? Letra D, a menor dependência climática, tornando a região, a geração menos variável à sazonalidade do rio. Perceba que não tem uma menor dependência climática, tem uma maior dependência climática, né? E letra E, ao menor impacto ambiental, porém, em contrapartida, olha só, uma menor capacidade de armazenamento de energia em períodos de seca. Perfeito. Então, a gente trouxe aqui, pessoal, duas questões teóricas de energia, que são questões fáceis, que sempre aparecem na prova do Enem, seja de maneira direta ou indireta. Então, a gente falou aqui sobre métodos de habilidade que o aluno precisa ter, de encaixar, de se colocar como técnico ambiental. E o segundo, as teorias de você interpretar ali o trabalho realizado por um equipamento ou uma situação em específico. Beleza? Segue a gente aqui no YouTube da mentoria para mais vídeos como esse.